Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este vídeo. E é com grande alegria que eu venho avisá-los que nós vamos retomar as gravações dos diálogos filosóficos. Esses momentos de encontro, de conversa sobre alguns temas da espiritualidade. Só que antes de eu compartilhar os novos diálogos, eu vou repostar aqui no canal aqueles diálogos que nós já gravamos junto com o Maurício Bacari e com o Cristiano Cerezer. E estes vídeos foram ao ar no passado no canal do Kali, porém eu coloco aqui agora também para que, caso vocês não tenham tido a oportunidade de acompanhar, que possam acompanhar juntos também comigo neste novo momento. E após isto, são 4 encontros, eu acho, que a gente teve já gravados, eu sigo colocando as novas gravações, as novas conversas. O tema de hoje que nós trataremos é sobre o karma. Então, vamos juntos. Hoje nós conversaremos, dialogaremos a respeito do karma. Antes de nós iniciar, eu dou a palavra para o Maurício. Seja muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Hélio, mais uma vez. Obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho sobre esse grande tema. Vamos lá. Cristiano, muito bem-vindo também. Muito obrigado. Sempre uma honra estar aqui com os irmãos e com vocês que estão nos assistindo para dialogarmos sobre temas profundos. Hoje, o karma. Show. Para que a gente possa ter um ponto de partida, eu estava ontem analisando algumas literaturas, alguns livros e encontrei dentro da mitologia indiana, que aliás, pelo que eu sei, o berço até mesmo dessa nomenclatura da palavra karma, e encontrei uma pequena história, e eu gostaria de contar essa história para que a gente pudesse ter um ponto de partida. A partir daí a gente fica livre à vontade para dizer aquilo que pensamos. Mas essa história está nas escrituras e conta-se como um fato. O fato era e é que num antigo vilarejo existia um guru, um mestre, que ele tinha um siddhi, um poder psíquico de poder ver o futuro das pessoas. Só que isso fazia com que a vida dele não fosse tranquila, porque as pessoas iam sempre atrás dele, tirar a paz dele, porque sabe como é que são as pessoas que querem saber muito do seu futuro e tudo mais. Então ele não conseguia estar tranquilo. E ele, para fugir de toda essa bagunça e baderna, ele ia cada vez mais para dentro da floresta, mas as pessoas iam sempre de atrás dele e ele não conseguia fugir, e aí tinha que ir mais e mais para dentro da floresta, até que um belo momento ele foi tanto para dentro da floresta que as pessoas não mais o encontraram. Então ele conseguiu ter ali um ano de paz, um ano de tranquilidade. Mas justamente um ano se passou e 2 jovens do pequeno vilarejo iniciaram uma caçada pela floresta. E lá pelas tantas, andando no meio da floresta, eles não encontraram aqueles animais que estavam buscando, o dia já estava caindo, eles perceberam que seria bom voltar, mas já estava perigoso. Porque voltar no meio da floresta de noite, na Índia tem os tigres de Bengala, lá podiam ser devorados, né? Então eles preferiram achar um lugar seguro para passar a noite e voltar no dia seguinte, quando o sol surgisse. E procurando esse lugar seguro, eles encontraram uma luzinha. E eles foram atrás dessa luz, porque imaginaram que teria alguma pessoa, ali poderiam se abrigar, comer alguma coisa, quem sabe. Chegando próximo da luz, eles observaram uma pequena choupana, uma pequena casinha, bateram na porta. Qual foi a surpresa ao ver aquele sábio que tinha se refugiado na floresta? E eles ficaram muito felizes porque tinham onde passar a noite. E pelo menos na Índia clássica, não sei como está hoje em dia, era uma heresia tu receber uma visita e não acolher aquela pessoa, né? Então eles foram acolhidos, dormiram, comeram e no outro dia de manhã, ao prepararem-se para partir, olharam um para o outro e como é que nós vamos perder a oportunidade de perguntar o nosso futuro para um sábio? Foi o que fizeram, indagaram, falando, olha, nós não lhe procuramos de propósito, quem sabe já seja até o Dharma nos colocando no seu caminho, então por que não? E o sábio ficou meio relutante, não quis ler o futuro, porque ele falava que o futuro não era da forma como as pessoas pensam, tão rígido como a maioria das pessoas pensam.
Mas naquele ímpeto de jovem que não escuta nada, eles insistiram e o sábio então revelou o futuro dos dois. Primeiro jovem da esquerda, daqui 1 ano você se tornará um rei. Você, da direita, daqui 1 ano estará morto. Os dois ficaram igualmente impactados pela notícia. O primeiro porque era de uma família muito humilde, não imaginava em 1 ano ter posses e riquezas e se tornar um rei. O outro, na flor da idade, como você diz, com todo vigor e vitalidade, não imaginava daqui 1 ano estar morto. Mas duvidar do sábio jamais, né? Já tinha feito tantas previsões certeiras, então retornaram para a cidade dando aquela previsão como certa. Chegaram no vilarejo e contaram para as pessoas que também acreditaram, porque o sábio jamais tinha errado. Mas aconteceu algo a partir daquele dia. A partir daquela previsão, o que viria a se tornar um rei começa a agir como se já fosse. O que viria a estar morto daqui 1 ano começa a agir como se cada dia fosse um dia precioso de um tempo que está se esgotando. Então começa a atuar com mais consciência, com mais fraternidade, com ações mais virtuosas. Em compensação, aquele que viria a ser um rei começa a ser mais arrogante, mais prepotente, mais vaidoso, mais petulante, dando ordens para as pessoas e ameaçando, dizendo: quando eu for rei, você vai ver o que vai te acontecer. Tu será expulso do reino se continuar com essas atitudes. E assim o tempo foi se passando, passou 3, 4, 5, 6 meses, nada aconteceu. Deu o prazo de 1 ano que o sábio tinha dado e nada aconteceu também. E passou ainda mais 1, 2, 3 meses, 1 ano e meio. Eles resolveram voltar para o sábio porque o sábio tinha se equivocado. Nunca antes havia isso acontecido. Então juntaram suas mochilas e foram novamente pela floresta encontrar a Chopin na casa do senhor, do sábio, do guru, do mestre. E lá, no meio do caminho, sobre uma árvore, eles encontram um saco de ouro. Aquele que viria a se tornar um rei já pensou: deve ser a minha sorte que está mudando, né? Começando a aparecer as minhas riquezas. O outro que ia morrer mesmo nem se interessou muito, porque o que ele ia fazer com um saco de ouro se ele estaria morto? Quando o que viria a se tornar um rei avança para pegar o saco, um ladrão que era o dono legítimo daquele saco vem para agarrá-lo. O amigo que tinha ficado para trás, o que iria morrer, percebe aquela cena e começa a se degladiar contra aquele ladrão que tinha a posse do saco. Começam a rolar no chão, brigam, ele consegue expulsar o ladrão, mas sai com um pequeno corte no braço. Sem mais gravidade, mas com um corte no braço, estanca e seguem os dois para a casa do sábio. Chegando na casa do sábio, um com um pote de ouro, o outro com o braço machucado, batem na porta e dizem: ó, mestre, o senhor se equivocou na sua previsão. Ele: não, eu não me equivoquei. Foram vocês que não me ouviram. Eu disse que o futuro não é rígido da forma como as pessoas pensam. Você, que iria se tornar um rei, tinha de fato um bom karma. Mas começou a ser tão arrogante, prepotente, vaidoso e petulante que o seu bom karma ficou apenas num saco de ouro. O outro queria falecer dentro do período de 1 ano, começou a ser tão sábio, tão virtuoso e gentil nas suas ações que esse mau karma se redime apenas numa ferida no braço. Esta é a história e vem retratar que nós não somos, como pressupõe muitas vezes essa questão do karma, o determinismo versus o livre-arbítrio, né? O futuro ele não é tão determinado assim. Nós não somos escravos, por exemplo, esta pessoa é meu karma, este emprego é meu karma e assim por diante. Nós somos carcerários de nós mesmos, né? Das nossas próprias escolhas, das nossas próprias atitudes. E com essa historinha, que é um pouco extensa, mas ilustra bem, eu deixo agora para vocês comentarem em cima. Ou extrapolarem também, irem além, evidentemente. Gratidão, querido Hélio, por essa história que sempre é muito evocativa
porque nos coloca num estado de desmistificação, como se o karma fosse uma condenação, uma sentença fixa em rocha e uma pedra que nós carregamos. Na verdade, a noção de karma, que nós traduzimos muitas vezes como efeito, na verdade é a ação e a consequência entrelaçadas. Karma muitas vezes é traduzido como um campo de ação. Num campo, o campo é um conjunto de relações. Então, se o karma é uma ação dentro de um campo de relações, essa conexão de causa e efeito está sempre girando, sempre em movimento. Então, o karma é uma roda que está em movimento. Se está em movimento, não é fixo. E esse é um ponto importante para lembrar. Se está em movimento, não está fixo. Agora, essa imagem do karma como roda é uma imagem muito antiga. Está presente no hinduísmo, no budismo e no taoísmo. Nós temos na vida um giro. Toda vez que agimos, sofremos as consequências da ação em algum grau. Mas como estamos dentro de um sistema maior, de uma teia de relações, essa ação não repercute apenas na minha vizinhança, ela vai além. E às vezes, esse fio da teia ou da harpa cósmica vai demorar um tempo para ressoar até o limite e retornar. Assim, essa imagem de uma roda girando, em que ora estamos no estado positivo, ora negativo, essa roda ela gira em torno de um eixo. Se o karma nos evoca a ideia de que toda ação e reação estão em movimento, elas estão em movimento em torno de algo que é imutável. Mas aí nós podemos perguntar, mas o que em nós é imutável? O que no universo é imutável? Em torno de qual eixo gira a roda? E uma resposta possível, e que se figura na imagem do Dharma nas tradições antigas, que é chamado lei ou estrutura ou ordem cósmica, o próprio universo é o que não muda, mesmo mudando. E esse é o paradoxo interessante. A realidade inteira, ela está mudando todo o tempo. Nós próprios estamos mudando todo o tempo. Mas algo no universo, em nós, que somos parte do universo, está sempre se atualizando, se tornando autocoerente, tentando se tornar um consigo mesmos. E aí entra um ponto importante. O karma pode ser entendido, e eu vou deixar essa provocação, como uma espécie de campo de energia, de memórias que nós carregamos, e toda vez que nós agimos, nós escrevemos duas vezes. Escrevemos em nós próprios a memória ou a marca da ação e, portanto, no universo. Essa caneta, ou esse pincel, tem duas pontas, uma ponta voltada para nós e uma ponta voltada para o universo, para dentro e para fora. Então, quando nós escrevemos ou pintamos com a ação, estamos escrevendo dentro e fora. Assim sendo, nós criamos um campo de energia, um campo de memórias, que se imprime em nós como um programa subconsciente e se torna tendências de ação. Nós tendemos a repetir aquilo que está engramado, entranhado na nossa memória. Então o karma também pode ser entendido como essa ressonância no cosmos, mas também como um programa que é instalado em nós. Talvez nessa vida, talvez em outras vidas, e que cria uma tendência de ação. E muitas tradições falam de purificar os karmas como purificar memórias. Então eu deixo essa provocação, né? O que é o karma? O karma é uma ação com uma reação, o karma é um campo de relações, ou o karma é uma memória que nós precisamos purificar, aprendendo a lição que o libera. Mas nada é fixo, exceto o todo. São perguntas que nós avançaremos. Sem sombra de dúvidas, não chegaremos à resposta final de nenhuma delas. Sobre essa grande lei da natureza, né, que podemos chamar de karma, dentro do cristianismo esotérico, eles usam um termo que são os anjos registradores, né? Isso que o Cristiano falou do escrever e anotar em si e no cosmos, né? No cristianismo esotérico, pelo menos, chamam aí os anjos registradores. Claro que no Oriente tem outros termos também que eles usam para justamente anotar todas as nossas intenções humanas, que são, a nosso ver, né, de forma prática, a gente percebe que as nossas intenções, elas geram muito efeito, elas ressoam muito, né? E isso volta, às vezes, quanto mais consciente o ser humano vai se tornando, também percebemos que o resultado, a reação, o karma, ele volta mais rápido.
tanto a ação, a semente positiva ou a semente negativa, além das intenções, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente faz, também geram, né, os efeitos e resultados positivos ou negativos. Como a gente tem essa herança do cristianismo, aqui no Ocidente a gente tem essa ideia, né, do castigo, mas o karma, do ponto de vista pelo menos das tradições orientais, não é um castigo, né? É simplesmente uma lei que regeria inclusive uma galáxia, uma grande lei da natureza que busca colocar tudo em equilíbrio de novo, numa justa medida. Tudo que sai de um equilíbrio vai ter que voltar. E nós, como seres humanos, naturalmente estamos inseridos dentro desse esquema, né, dessa estrutura, dessa teia cósmica, acho que foi esse o termo que o Cristiano usou, né? Estamos regidos também por essa lei. E se não estivermos harmonizados com essa lei, não seremos felizes, né? Essa questão do karma ser uma lei universal é muito interessante, porque de fato é, né? E quando que a gente consegue perceber que uma lei ela é universal? A partir do meu ponto de vista, quando ela consegue, pode e é aplicada, seja qual for a escala. Seja das nossas intenções, palavras ou atos, seja na nossa vida, como a ação de um pequeno animal, como a ação de uma galáxia. Então ela está presente em todas as escalas possíveis. Avançando dentro das provocações que o Cristiano colocou, o karma sendo essa causa, sendo o efeito ou sendo esse campo, eu penso também o karma muito forte, muito presente, como sendo os frutos das nossas ações. Sejam essas ações positivas, sejam elas negativas, e vejamos positivas causando uma harmonia no todo e negativos causando uma desarmonia nesse todo. Mas, justamente, fruto das ações. Então, acho que é importante a gente pegar esse ponto que tem, sim, vínculo com as nossas ações, independente de qual escala essa ação seja feita. Seja mental, emocional ou prática mesmo mais objetiva. E acredito também, como tu bem colocou, que não há como nós entrarmos no campo das ações e não tratarmos, pelo menos um pouco, do conceito de reencarnação. Porque as nossas ações elas podem ter sido feitas ou podem ser feitas tanto no presente quanto no passado. O presente nessa nossa atual experiência e o passado contempla o dia anterior, os anos anteriores nessa mesma experiência ou também em vidas anteriores. E as tradições orientais são unânimes no pensamento de que a reencarnação é uma verdade, é uma outra lei universal. E acredito que aqui todos nós concordamos com esse preceito. Então vejo o karma muito vinculado às nossas ações. E boas ações, sejam elas feitas no presente ou no passado, geram um bom karma. E o que são essas boas ações também? Penso que seriam ações altruístas. E más ações, ações egoístas, gerando um mau karma. E esse bom karma, penso também que não é nada demais. É simplesmente uma colheita daquilo que foi feito, que foi executado. Digamos que a gente gera um crédito perante o universo. E quando as coisas não estão muito harmônicas para nós, parece que este bom karma surge, causando uma harmonia que por muitas vezes nós não vemos de onde veio. Nós somos amparados e guardados, seja pelo universo, seja por Deus, pelo todo, pelos amigos espirituais, como você bem entender. Ou às vezes por alguém que está ao nosso redor, como por exemplo familiares, amigos. E um mau karma não quer dizer que vai gerar um castigo, ao meu ver. Quer dizer apenas que nós não teremos tanto crédito perante os movimentos universais. E que, portanto, a gente vai precisar despender um pouco mais de esforço para realizar ou conquistar aquilo que nós almejamos e desejamos. Então, bom karma e mau karma eu vejo dessa forma. Não sei se estão de acordo. Perfeitamente. Essa perspectiva, querido Hélio, é muito importante porque... primeiro eu vou mencionar essa questão da reencarnação, que pode gerar uma divisão para quem está nos assistindo, né? O que é reencarnação? Reencarnação é um conceito muito sensato, por vários motivos, e nós podemos lê-la em vários níveis.
Para quem não tem uma perspectiva mais espiritualizada, a reencarnação existe como a própria reciclagem universal de todos os elementos da própria vida. Por exemplo, nós somos a reencarnação de pó de estrelas, né? Todos os componentes nossos já foram cozidos no coração de galáxias, nós somos pó de estrelas. Mas também nós somos o fruto de milhões de anos de evolução. Nós somos a memória genética de milhares de anos de história da humanidade e também de história animal e vegetal. Então nós carregamos em nós o fruto, os efeitos, né, os karmas, vamos colocar assim, de muita coisa que foi cozida no laboratório alquímico do universo. E essa é uma maneira de entendermos a reencarnação num nível básico. Nós somos a reencarnação da vida, a vida reencenando a si própria. E carregamos em nós todas as memórias, todos os karmas de tudo o que foi elaborado, e também esse karma tem dentro de si a potência de elaborarmos coisas novas, porque se atrás de nós uma fileira nos apoia, nos escora, nós estamos também criando uma fileira adiante. O fluxo da vida segue. Num nível mais espiritual, e é interessante que isso é consenso da maioria, na verdade de quase 100% das religiões básicas, primárias da humanidade. Desde os xamanismos até as religiões que observaram ciclos da natureza, todas elas concordam com a ideia da reencarnação e as entendem de uma maneira próxima, com algumas nuances. E nós observamos, por exemplo, que na natureza dia segue a noite, temos ciclos, dias e noites, nascimentos e mortes. Mas como diria um alquimista e também químico chamado Lavoisier, né, que no universo nada se destrói, nada se cria, tudo se transforma, é esse o pressuposto básico. Nada no universo tem um fim definitivo, apenas uma mudança de forma. E a pergunta que os antigos fizeram é, bom, quando uma pessoa morre, por exemplo, e aquela luz no corpo se apaga, essa luz se apagou ou ela foi para outro lugar? Ela assumiu uma nova forma. E nessa época também havia uns xamãs que eram muito sensíveis às energias, aos fluxos da natureza. E esses xamãs não apenas observaram, né? Ok, tinha algo ali, porque eles viam que esse algo foi para algum lugar. Eles tinham essa capacidade de ver o invisível e também de canalizar isso. E hoje, nós todos temos essa capacidade, dormente. Então, ao meu ver, a reencarnação ela é um fato em qualquer nível que você observe, desde que você observe tempo suficiente. Porém, nós andamos na vida com duas bolsas, e essa também é uma fábula do taoísmo, inclusive. Então, de um lado você tem uma bolsa cheia de sementes e do outro lado você tem uma bolsa vazia, que você vai preenchendo. Então, conforme nós caminhamos na vida, ou nas vidas, no plural, nós estamos tirando, plantando uma semente e colhendo uma fruta. Plantando e colhendo, plantando e colhendo. Porém, esse caminho, ele não é reto. Como estávamos falando antes, não existem linhas retas na natureza. Esse caminho faz uma curva. E conforme nós avançamos, nós também estamos retornando. Num jeito ou de outro, nós estamos plantando, né, colhemos o que plantamos e também semeamos aquilo que em nós foi introduzido por karmas nossos e por karmas compartilhados. E esses caminhos que vão e voltam não são só meus, os teus, os nossos estão entrelaçados. É como uma espécie de árvore da vida ou semente da vida, figura geométrica de vários círculos entrelaçados. Essas vidas que se reencarnam, se reencenam, se entrelaçam. Que é como o Zen budista fala do Didi Muge, interdependência na impermanência. Tudo está ligado em movimento. Então essa metáfora que eu deixo inicialmente, né, para entendermos um pouco a reencarnação e o karma, e também para mostrar que isso é mais natural, né? Existe uma visão natural disso. E voltando de novo à questão do cristianismo, essa ideia do bom e do ruim é, de uma certa forma, essa herança que a gente recebe no Ocidente, de que as coisas são boas ou são ruins, ou é o céu, ou é o inferno, ou é Deus, ou é o capeta, né? Essa dualidade que a gente está acostumado. Mas como o Hélio já falou, né, não é uma ideia de bom ou ruim, é uma ideia de positivo ou negativo. Uma ação que está de acordo ao Dharma, ao caminho, ou uma ação que nos vai
desconectando do caminho e do Dharma. E gosto muito do Egito, que tem também uma visão da natureza muito profunda, né? Gosto muito da divindade do karma no Egito, que é a deusa Sekhmet, que é uma mulher com cabeça de leoa. Então, essa mulher com cabeça de leoa, obviamente que é uma divindade simbólica, né? Não é uma coisa que os egípcios veneravam, aquela mulher com cabeça de leoa. Eles olhavam para a natureza e perceberam numa mãe leoa esse exemplo do karma, né? Como uma lei que, quando o filhotinho está saindo de perto da ninhada ou da mãe, a mãe vai lá e traz de volta. Ou seja, essa grande lei de justiça retributiva, né? Como se fosse uma retribuição sempre justa, sempre para trazer de volta a ideia da harmonia, do equilíbrio. E como o Cristiano trouxe, né? Os antigos observavam muito mais a natureza e percebiam os ciclos que eram sempre naturais, e para eles era uma evidência intuitiva, né? A reencarnação. Hoje, e eu por exemplo, né? Eu até os 21 anos, por exemplo, não considerava a reencarnação nas minhas crenças, nas minhas ideias, mas observando a natureza, opa, tem alguma coisa que não se encaixa. E aí, com 21 anos, no meu caso, né, tive essa percepção intuitiva, e hoje para mim faz sentido, né? Não é uma coisa que eu acredito ou deixo de acreditar, é uma coisa que é perceptível, mas de forma intuitiva, não de forma racional, né? E quando a gente fala de reencarnação, de karma, de dharma, a gente também tem que sair dessa racionalização das coisas, né? Porque a racionalização sempre vai levar para a dualidade. A natureza nos mostra que o caminho sempre é o caminho do meio. Né? Essa visão do karma a partir da deusa Sekhmet foi, particularmente, a primeira vez que eu ouvi isso foi a partir do Maurício, e para mim fez total sentido. O karma sendo justamente essa lei complementar que complementa o Dharma, que inclusive foi tema do nosso encontro anterior, que é o sentido da vida, o sentido da existência. A gente abordou bastante sobre o Dharma. Fica o registro aqui se você quiser nos acompanhar naquelas outras reflexões. Mas eu enxergo... Por que casou comigo a referência de Sekhmet? Porque eu pensava, e passei a validar esse pensamento, de o karma sendo uma lei que incute os seres a desenvolverem a fraternidade. Por que isso? Porque nós temos a tendência de nos pensarmos separados do todo. Mas isso não existe. Como o Cristiano falou no início, nós fazemos parte de uma relação, numa teia universal. E quando nós passamos a compreender, né, que por mais que a minha consciência esteja relativa a essa manifestação, mas todo o restante da existência é como se fosse um alter ego meu, é uma outra parte minha, aí eu entendo também o karma como vindo para me ensinar a trabalhar em equipe, vindo para me ensinar a gerar um senso de maior fraternidade. E aí vem o universo nos colocando de volta ao Dharma, e esse Dharma é ter atitudes mais altruístas. E quando temos essas atitudes altruístas, nós estamos de bem com o karma, né? Gerando boas ações, tendo bons resultados, boas colheitas. Então eu penso muito forte como o karma sendo o professor universal que gera a fraternidade cósmica. E faz bastante sentido com a visão de Sekhmet. Com certeza, né? E esse é um ponto importante, porque o karma é imbuído do amor, dessa inteligência amorosa que habita o cosmos. Ele não é um fetichismo violento de alguma entidade que quer punir. Na verdade, a inteligência amorosa às vezes se manifesta como um amor exigente, como nós temos no AA, né? Que é um amor, mas um amor que corrige, que ensina, não um amor que apenas deixa ser. Porque nós precisamos de limites para entender nossas potências. Tem um filósofo chamado Mind Biran, que ele diz que nós descobrimos nossa potência na resistência. Quando algo nos resiste é que nós descobrimos o que somos capazes de fazer, mas também as consequências do que fazemos. Então, a lei do karma, ela se reflete muito nesse aspecto de um balanço, um contrabalanço cósmico, que nos ensina uma verdade muito profunda,
que é o fato de que eu sou você, você sou eu, que nós somos ligados, nós somos uma única coisa no organismo cósmico. Tem um poeta chamado Paul Celan, que é um poeta que testemunha o Holocausto, né? Ele testemunha um evento da humanidade muito doloroso. Poxa. E esse poema do Paul Celan, que é chamado Elogio da Distância, tem uma frase, né, muito interessante, que é: eu sou eu quando eu sou você. Mesmo nos encontrando, não nos esgotamos e nos separamos entrelaçados. Como uma corda dentro de uma corda, de uma forca que nunca se fecha. E aí ele usa imagens de entrelaçamentos e o fato de que nunca nos esgotaremos uns aos outros. Mas eu estou em você e cada um de nós está um no outro, nas ações, nas reações, nas ressonâncias e no universo que partilhamos. Isso tem um elemento de fraternidade também, que é a ideia de que somos todos irmãos dentro da mesma teia viva. Porém, quando falamos de karma, tem duas imagens concretas que eu gostaria de trazer. Primeiro é uma imagem que o Dostoiévski trouxe e que depois um filósofo chamado Levinas retoma. Imaginemos que as nossas ações são como nós pegarmos um travesseiro, daqueles travesseiros de pluma, de pena, e aí nós subimos no topo de uma montanha, e aí nós abrimos esse travesseiro e soltamos todas as penas, e aí o vento espalha em todas as direções, e aí de repente diz: pá, eu não queria. Vai pegar de novo. Como é que eu vou recolher todas essas penas? Mas aí está um ponto interessante. Um dia essas penas vão retornar, de um jeito ou de outro. Mas uma vez que nós agirmos, as repercussões dessa ação já estão postas em marcha. Porém, um dia a gente está caminhando, né, anos depois, e por algum motivo vem uma pena voando e cola no nosso nariz. Ué, de onde vem essa pena? Talvez você não lembre do travesseiro que você abriu do topo de uma montanha anos atrás. Existe um longo ciclo. Um outro exemplo concreto é quem brincou de jogar pedrinhas em açude na infância, deve ter notado fenômenos curiosos, né? Você joga uma pedra no centro do açude, a pedra produz ondulações até o limite do açude, e aí essas ondas voltam para a origem e geram uma interferência, dá uma bagunçadinha e depois tudo se nivela. E quanto maior a pedra, maior as ondas e maior é a interferência no centro, no ponto de origem. Isso é karma também. Dependendo do peso da ação, nós produzimos uma onda que repercute até os limites da estrutura da realidade ou do campo de relações da qual participamos, e depois a energia devolvida para a origem até tudo se equilibrar. Então essa é uma maneira também de ver o karma. No mesmo campo, na mesma teia. Faz sentido? Faz todo sentido e além de como a gente falou antes, né, pode ser considerado como uma lei da natureza. Achei muito interessante, né, vocês falaram sobre o amor, vocês falaram sobre que tudo ao nosso redor também somos nós, né, quando a gente realmente se dá conta disso, é uma grande expansão de consciência, né? E além de chamar o karma de lei da natureza, a gente poderia também chamar de uma fórmula de aprendizagem, né? Antes nos bastidores aqui conversávamos sobre isso, né? Observando a natureza, a gente percebe que muita coisa faz sentido simplesmente pela observação da natureza. Então a gente vai percebendo que sim, o karma seria essa fórmula de aprendizagem, ela não é um castigo, ela simplesmente ajuda o ser humano a se aproximar cada vez mais da sua essência, do seu despertar, ou do seu retorno à origem, né, que todo ser humano vai ter que fazer, porque o próprio universo está fazendo isso, né? O universo está buscando também as suas origens, né? E, bom, o tema do amor, que provavelmente talvez, né, ou muito provavelmente falaremos aqui em algum momento. Está nos scripts tanto o amor quanto a fraternidade, que foi comentado, quanto a consciência, tudo isso será tratado. Então, essa grande força, né, que é uma grande pedra, digamos assim, né, que quando cai num açude realmente gera
nem sei se daria para dizer que gera karma positivo, porque talvez seja a única força que não interfira talvez no karma, né? de tão profunda e de tão ligada com esse grande sentimento de unidade, né? E muito legal isso que o Hélio falou antes, né? Essa ideia de que a fraternidade, né? Toda uma pedrinha, uma planta, seja o que for, também é um pedaço, né? da nossa consciência. E se nos identificássemos de fato com a consciência, talvez sofreríamos muito menos, talvez seríamos muito mais fraternos, porém, infelizmente, a gente ainda se identifica muito com o corpo, com as opiniões da mente, com as oscilações emocionais, e isso gera resultado, isso reverbera. Mas precisamos fazer com que isso tudo, né, se harmonize, chegue num equilíbrio novamente. De fato. Como que as pessoas podem, pergunto por mim também, né, mas é uma resposta natural, mas como que a gente pode observar a existência e a veracidade do karma? Simplesmente penso estando atentos àquilo que nós fazemos, porque com certeza nós já tivemos karmas de ciclo curto, de ter ações e recebermos os frutos dessas ações, às vezes num dia, às vezes numa semana, às vezes em segundos numa troca de conversa, né? Estamos num estado de talvez conturbação emocional e colocamos uma palavra um pouco mais pesada que a pessoa já nos responde de uma forma não tão harmoniosa assim. Isso aí já é gerando um desentendimento ou um possível conflito. Isso tudo são repercussões também do karma, numa escala menor, mas a gente consegue dessa forma, através das nossas experiências, observar a existência dessa lei. E uma outra forma, além de trabalhar com as experiências empíricas, né, o que me ajudou bastante nas reflexões e percepções intuitivas acerca do karma são algumas literaturas, né, como, por exemplo, o Bhagavad Gita. Ali exprime muito bem também a ideia de karma. Nós tratamos aqui de karma, de reencarnação, que aliás é um outro tema possível, adiante desdobrar apenas isso, mas existe um livro também chamado Karma e Reencarnação, de Paramahansa Yogananda, que é muito bom também. Então, eu coloco aqui essa sugestão de que, além de prestar mais atenção às nossas ações para observar o karma atuando, que a gente trabalhe também com esse conceito intelectualmente. Pode ser através da observação e do escutar e produzir reflexões a partir desse nosso diálogo, ou também de algumas outras literaturas. Teria alguma outra sugestão dessa forma, ou também saindo disso que eu introduzi para trazer outra questão? Eu corroboro, né, a prática da observação dos karmas imediatos, que às vezes são algo muito básico. Você está caminhando, tem um restelo, um ancinho virado para cima, você pisa e toma uma restelada na cabeça. Esse é o clássico karma imediato. Né? Tom e Jerry, muito vi. É prático e existe. Qual é a lição desse karma? Bom, preste atenção por onde você caminha. E na verdade essa lição do restelo é a lição da vida, né? Preste atenção por onde você caminha. Preste atenção em cada passo, porque de repente um restelo aparece na nossa vida para nos chamar a atenção. E isso é um ponto importante, né? Ação e reação, ou as ressonâncias nos campos de relação, acontecem todo dia. Esses pequenos karmas, que eu dei o exemplo bobo e engraçado do restelo, mas tem coisas menores, melhores ou piores em escala. Isso, se nós prestarmos atenção, nós vamos encontrar um conjunto de evidências diárias de que para cada ação existe uma reação equivalente. O que na alquimia se chama troca equivalente, a lei da troca equivalente. Uma vez me perguntaram, afinal é possível a gente queimar karma? Ou seja, eu larguei as penas do topo da montanha, posso tacar fogo nelas aí quando elas estão caindo? Como é que eu queimo o karma negativo ou limpo o karma? E essa é uma pergunta interessante e tem a ver também com essa questão das evidências. O fato de que a causa interna dos karmas está em nós, sempre. Né? Inclusive a noção hindu de antakarana, né? Da causa interna, das várias mentes que ressoam produzindo os efeitos.
Se a causa sempre segue em nós, por mais que os efeitos estejam espalhados no universo, se nós corrigirmos a causa, que às vezes é um medo, um apego, uma ilusão, tudo que nasce dessa causa é apagado, é queimado. Então esse é um ponto importante, né? Exemplo cotidiano do Ancine. Se você pisou e tomou uma restelada, e você tomou consciência, se tiver vários restelos na tua frente, você não vai pisar neles. Porque naquele momento você retornou à causa, incorporou uma lição e você limpou aquilo, limpou aquela memória. Então, observar, ler, aprender, buscar estudar nos livros, mas também no livro da vida. Observe as pessoas que tu está atraindo, as situações que tu está atraindo, os ciclos que você viveu, e se pergunte qual a causa disso e qual a lição contida nisso. Porque nós temos também a ideia das constelações, né? Sistemas das constelações familiares, em que literalmente a energia dos nossos ancestrais configura a ordem das nossas relações. E essa imagem que o Bert Hellinger, muito inspirado nos xamanismos, traz, está refletido na nossa vida. Observe a sua vida e veja dentro da galáxia da sua vida, né, como as pessoas, situações e lugares estão organizados. E isso é a pintura de um karma. E observar isso é importante. E fazer um processo de purificação. Teste. Pegue um fenômeno negativo da tua vida, algo que está te incomodando. E busque em si próprio algum sentimento correspondente, alguma memória dolorosa disso. E comece a praticar amor ativo. Ou seja, foca naquilo e começa a purificar. Então você observou que durante um mês certas coisas ruins estavam acontecendo em sequência. Aí tu, bom, isso está associado a algum medo, alguma dor que eu tenho aqui. Foca nessa dor e começa a praticar, por exemplo, o Ho'oponopono, que é uma prática havaiana xamânica. Sim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, agradeço. Divino, purifique, purifique, purifique. E aí vai trazendo amor para isso e limpando. E observe na próxima semana se aquela tendência que tinha antes segue. Faz só esse teste. Então, essas dicas que eu deixo. E talvez a dica também que eu daria é justamente isso, né? A ideia da redenção, muito presente nessas tradições, principalmente orientais, né? Não tanto a ideia do perdão, porque tudo que a gente já abriu de travesseiros já foi feito, seja uma ação positiva ou negativa. Agora, a grande talvez lição que a natureza nos mostra é isso, a ideia da redenção, como podemos nos redimir, né? Com os bons sentimentos, com boas intenções, com boas ações, com boas palavras, sempre mudando as sementes, porque o que já plantamos, isso vai ser colhido de alguma forma, né? Se nós plantamos abacaxi, não colheremos maçã, né? A gente sabe que vai colher. E além dessa ideia da redenção, que é muito importante para todos nós, para a gente refletir sobre isso, a questão da observação, como, né, o Cristiano trouxe essa ideia de pisar no rastelo, né, esse karma de ciclo curto, de observar, né, como que na nossa vida se manifestam esses efeitos imediatos de ciclo curto, como que os efeitos de longo prazo vão se manifestando na nossa vida, qual é o karma coletivo que nós estamos inseridos, né, qual é o karma da minha relação afetiva, qual é o karma da minha família, qual é o laço da minha cidade, qual é o karma, o conjunto de karmas da nação. Nada acontece de forma aleatória, né? Tudo é uma sequência de atos, uma sequência ou de boas sementes ou de más sementes que vai reverberar. E, como por exemplo, tivemos um caso aí bem impactante para a humanidade, né? Que foi no Líbano, que foi algo realmente muito impactante para todo mundo que viu, né? Hoje em dia, nessa era da tecnologia, a gente tem acesso a coisas que antigamente não se tinha. Então lá não foi um castigo, né? Foi talvez uma série de ações coletivas. Isso também é algo para a gente refletir sobre isso, né? O nosso país aqui tem muita coisa boa, mas também tem coisas que nós precisamos cuidar, né? Como por exemplo os ódios políticos, os ódios coletivos. Sim. Isso pode reverberar também em efeitos negativos. Então a gente precisa cuidar com essas sementes, né? Com certeza. Sem dúvida. Bom, existe uma
metáfora, na verdade, de origem taoísta, uma historieta taoísta, que retoma a questão de que o karma é preciso lê-lo como uma lição e uma oportunidade, acima de tudo. Que certa vez, um fazendeiro muito pobre, que tinha um único filho, ele estava tentando domar um cavalo, e o filho se responsabilizou pela doma desse cavalo, e aí quando ele tentou montar esse cavalo correu, né, a desbravada para o meio da floresta, e esse menino caiu e quebrou a perna. E aí os vizinhos chegaram assim, nossa, mas que fatalidade, que coisa ruim que aconteceu. E o velho pai, muito sábio, disse, nem bom nem mal. O cavalo volta no dia seguinte com vários cavalos selvagens juntos, e aí os vizinhos dizem assim, nossa, mas que bênção, que coisa maravilhosa aconteceu. E o velho sábio diz, nem bom nem mal. Estoura uma guerra na vizinhança e estão tentando alistar todos os jovens. E eis que chega na casa humilde desse fazendeiro e encontra apenas um jovem encamado que não pode lutar. E aí os vizinhos novamente chegam e colocam a frase, nossa, vocês estão numa situação em que é preciso ir para a guerra, mas o seu filho está encamado, não pode ir. Que coisa maravilhosa. Nem bom, nem mal. E aí essa história tem uma versão que o ciclo é infinito, né? E aí nós olhamos para a vida e olhamos para os fatos como algo muito bom, muito mal, indefinitivo. E, na verdade, o karma lhe diz respeito às lições das situações e também ao que nos apegamos. Se este velho, este fazendeiro, tivesse observado apenas o efeito imediato e dito, isso é bom, eu mereço isso, ele teria se apegado àquele resultado. Por exemplo, meu filho se machucou, isso é mal, e aí você sofreria em cima disso. Ou então, chegaram cavalos extras, isso é bom, merecia essas coisas maravilhosas, se apegava a esse resultado. Estourou uma guerra, que coisa terrível! Ah, como nós sofreremos! Resultado. Apego ao resultado é um item da construção de um karma, porque está ligado a um desejo e a tudo o que é construído sobre esse desejo. Perfeito. E o karma, ele nasce da semente de um desejo, tanto quanto da semente de uma ação. E aí, para finalizar esse componente da fala, de minha parte, a noção de Wu Wei, que havíamos mencionado, a ideia de agir não a partir dos nossos desejos pessoais, mas a partir de algo que nos inspira para além dos nossos apegos e medos. E aí uma coisa importante é entendermos que o nosso karma revela os limites do nosso ego, mas também as portas do nosso ser. Portanto, o que nos acontece não é nem bom nem mal. É uma lição que nos ajuda a transcendermos a nós mesmos. Então esse é um ponto que eu preciso trazer. Corroboro com esse pensamento de que o karma nos traz alguns ensinamentos a serem aprendidos. Nesse, não sendo bom nem mal, mas sendo para o bem, né? Sendo para o nosso crescimento, o nosso avanço e também de tudo que está ao nosso redor, para o amadurecimento da vida universal. E essa historinha e toda a tua fala me remete muito ao conceito de avançar sobre nós mesmos que Patanjali no Yoga Sutras traz principalmente 2 itens que são fundamentais para o nosso avanço, tanto naquele caso ali do yoga, na meditação, mas essa meditação, o yoga é a união para com tudo, é agir perante essa inspiração divina, que é o Wei que tu também mencionou, e o que está por detrás desse nosso avanço é o que ele chama de Abhyasa e Vairagya. Vairagya é esse não apego, né?
profundo não apego, não estar atrelado àquilo que nós geramos em nós, seja coisas agradáveis ou desagradáveis. Estar desapegado, inclusive, das nossas ações, dos frutos das nossas ações. E Abhyasa é o que ele chama de uma diligência, um esforço, uma prática persistente em, quem sabe, manter os seus desejos apaziguados para receber essa inspiração e agir perante uma inspiração maior. E encaminhando aqui para a minha fala final, dizendo que esses conceitos estão muito vinculados com o karma. E uma vez chegando em São Paulo, eu vi uma plaquinha acredito que era uma moça que trabalhava com cartas, e ela fazia a sua propaganda dizendo que trabalhava com rescisão de contratos kármicos. Né? E eu olhei aquilo ali e fiquei matutando e curioso, né? Mas enquanto nós colocarmos nos outros as responsabilidades de queimarmos e de apagar os nossos karmas, a gente não estará atuando com base nesse desapego, com base nessa prática diligente, com base no whey, com base na responsabilidade, porque o karma nos traz essencialmente responsabilidade. E quando nós olhamos para as situações e encontramos o que elas querem nos gerar de amadurecimento, de progresso, aí nós mesmos seremos os agentes de transformação desses karmas, de romper os contratos, porque daí vamos para outros contratos. Então, ancorar em si a responsabilidade com consciência, eu acho que é o ponto central, a chave que o karma quer nos trazer. Da minha parte, eu finalizo, claro que esse tema, a gente poderia ficar falando muito mais tempo, como nós falamos antes, né? Mas eu trago uma máxima dos templários, que eles de manhã, quando eles acordavam, eles colocavam a espada no chão, né, se abaixavam, em sinal de humildade, e falavam, né, a máxima templária, que é: nada para mim, Senhor, nada para mim, tudo pela honra e a glória de vosso nome. Essa grande máxima, ela, por mais que seja uma máxima cristã, ocidental, vinda de um grupo templário, né, de influência cristã, está muito ligada também com essa mensagem oriental de que a energia cósmica ela tem que passar por nós sem a interferência dos desejos, como falamos aqui. A energia universal tem que passar com muito amor, com muito boas intenções. Dessa forma, nós estamos agindo de acordo com essa grande lei que é a lei do karma. Perfeito. Então é isso. Quem cala consente, né? Então consentimos, porque o silêncio se fez por um breve momento. Daremos continuidade agora com esses diálogos com mais frequência. Em breve anunciamos junto qual será o próximo tema. E agradeço muito a sua companhia, agradeço também a companhia dos... Não são convidados, são os estabelecidos, a gente pode até trazer mais convidados, né? Quem sabe. Mas muito obrigado, Cristiano, pela presença. Uma honra estar aqui, estar com vocês, ressoando luz divina. Muito obrigado também, Maurício, pelas colocações e até a próxima. Eu também agradeço o convite e esse compartilhamento aqui de informações, de conhecimentos, e nós três aqui a gente aprende muito um com o outro, de né? fato. A gente compartilha muita coisa aqui, a gente tem essa mesma busca e a gente acaba aprendendo muito um com o outro. E esperamos que vocês também tenham aí despertado algumas boas sementes dentro de vocês. Então, muito obrigado, um grande abraço. Compartilhem esse vídeo com quem mais desejarem, que precisa refletir sobre o karma, e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.